Tem um assunto que me incomoda há anos e chegou a hora de compartilhar essa minha inquietação com vocês. Eu acho que pode causar algumas discordâncias, mas eu preciso dizer isso. O rock brasileiro dos anos 80 não é exatamente assim e eu vou explicar, mas fica até o final para entender, beleza? Salve, jovens! Deixa eu respirar fundo aqui para poder colocar as palavras e as ideias de uma forma, digamos, adequada. Põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho. E mais do que isso, eu preciso explicar que tudo que eu vou falar aqui é sobre a perspectiva de um garoto, no caso eu, que estava descobrindo o rock exatamente nesse momento, ou seja, na transição ali do final da década de 70 para o início da década de 80. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Portanto, as emoções e os sentimentos certamente podem variar. Mas eu tenho fortes argumentos aqui que se você deixar a paixão de lado e prestar atenção aos fatos, há uma chance de você ao final do vídeo ir dormir refletindo e com a cabeça latejando, pois existem situações que contra fatos não há argumentos. Inclusive, será que ao final do vídeo eu irei entregar o certificado Michaelis de qualidade ao rock brasileiro? Se ficar até o final, vai descobrir. Então vamos lá na máquina do tempo. Imagina você em sua casa vendo seu irmão 4 anos mais velho que você, seus amigos andando pra cima e pra baixo com discos de bandas como Rush, Rainbow, Deep Purple, UFO, Led Zeppelin, Yes, Elton John, Emerson, Lake and Palmer e principalmente o Queen. Queen! Isso sem falar nos Beatles, porque esse aí, aquela complexidade sonora, aquela massa que ressoava o tempo todo lá na sala da minha casa, de alguma forma parecia normal. Tudo tinha muita qualidade sonora, qualidade técnica, energia. Havia uma equiparação entre as bandas ali de um modo geral, e o que fazia a diferença era que se eu gostasse mais de uma ou de outra pelo som, mas não pela massa que chegava ali. Então para mim, rock era aquilo era tudo assim. Mas é claro e lógico, e antes que você venha me dizer, aqui a gente não tinha equipamento, conhecimento, experiência, e aqui vem o primeiro fato que desmonta essa tese. Nos anos 70 a gente já tinha excelentes bandas que estavam muito alinhadas com o que estava acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já tinha começado com os Mutantes lá na metade dos anos 60. Se liga só na sonoridade, na gravação e na atitude. Logo em seguida, a Rita Lee e o Tutti Frutti vieram, meu Deus, o disco deles ali, o Fruto Proibido, talvez tenha sido o disco de rock mais incrível que o Brasil já produziu, rock and roll, né? Porque eu sinto a profundidade sonora, as texturas, os arranjos, as letras, a imagem, o visual. Caraca! Dance, 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 gaste um tempo comigo. E o Made in Brasil estava no mesmo caminho. Isso aqui é incrível. Casa das Máquinas, Joelho de Porco, Secos e Molhados, O Terço, Patrulha do Espaço, tudo soava muito bem, muito gigantesco. Cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi parar pra estraçar. Você com a noite, eu espero lhe ver chegar e nos seus braços quero ficar. Então eu vou frisando aqui a todo tempo. Eu estou falando da sonoridade rock and roll e do tamanho que a palavra rock tem e que tem que ser refletida no som. Apesar de que o Raul Seixas tinha um puta som, mas Elis Regina, que não era rock, tinha um puta som. O Jorge Ben, que não era rock, tinha um puta som. É só buscar lá, dar uma ouvida. Para uma Domingo. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Isso não
não é papo de véia, porque eu era um menino e estava sentado ali percebendo tudo isso. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos... Eu não estou falando aqui de ser um virtuoso, um piruliteiro, tocar 1 milhão de notas, até porque isso é chato demais e alguns anos depois isso estragou um pouco, ficou realmente Chato pra cacete. O lance aqui em questão é a sonoridade, mas não é a qualidade sonora, e sim a energia, a pulsação, a coragem. Mas aí acontece a virada da década de 80. De repente surge o termo, Rock brasileiro. se liga o rádio ou a TV e aparece isso. Mas realmente eu preferia que você estivesse. Puta que los pariu. Que isso, jovem? Caraca, mas já havia um rock feito no Brasil. Acabei de mostrar e muito bom. E estava melhorando a cada dia. Parece que desligaram a chave e tiraram a testosterona da tomada. Isso no início dos anos 80, então imagina agora. Tudo ficou meio magrinho, definhando. Eu me lembro muito bem de ficar buscando qualquer coisa que tivesse um fio de energia. E minha maior alegria era ver o Vander Tafo no Rádio Táxi tocando esses solos de Garota Dourada. A propósito, Vander, quando eu vi você com uma Gibson Les Paul em um show lá em São Vicente, eu pensei, isso realmente é legal demais. Valeu, jovem! Claro que eu entendo, somos um país tropical, sem tradição no rock, as rádios não estavam acostumadas com qualquer sonoridade mais agressiva. E um ponto muito importante é que quando a gente ouve rock em inglês, normalmente não entendemos nada do que está sendo dito, principalmente naqueles tempos. E o som estava sempre à frente das letras. E é onde o rock brasileiro começou a ter um destaque maior. A geração que surgiu parece que não tinha muito interesse em tocar com a mesma energia como aqueles caras lá. Isso se refletia nas composições e na sonoridade final dos discos, com raras exceções, tipo, pelo menos na tentativa de sair um bom som ali, o Lobão, Atitude, o Barão Vermelho. Eu ando tão down. Eu ando tão down. Imagino que essa altura do vídeo muita gente pode até estar me xingando aí. Mas vamos dar uma desacelerada. Eu vou pegar aqui a minha canequinha e de repente tomar uma geração Coca-Cola enquanto você aproveita para se inscrever e fazer aquelas presepadas tão importantes. Ou seja, até você que curte um rock nacional pode se inscrever, tá tudo certo. Você pode ter algumas surpresas no final desse vídeo. Então, aproveito para agradecer a cada um de vocês que me acompanha semanalmente, onde eu trago alguns assuntos interessantes e algumas vezes controversos, mas sempre falando sobre aquilo que tanto amamos, músicas e imagens. Bem, então atenção, imagina para mim, um garoto que tinha ouvido tudo aquilo e que já tinha ouvido o Rock Brasil que eu falei lá nos anos 70, excelente, aí de repente aparece coisas assim. O nosso amor é uma abobrinha, eu escrevo teu nome numa sopa de letrinhas. Eu ouvia isso. E aqui, isso. Aí, eu ouvia isso. E aqui, isso. Eu não vou entrar no assunto heavy metal, porque aqui sim o buraco é mais embaixo. E nesse estilo a exigência técnica é muito maior. De fato, no Brasil não havia referência de como se tocar ou gravar esse tipo de música naquele momento. Isso tudo está muito bem documentado no longa-metragem Brasil Heavy Metal, que eu tive a chance e a oportunidade de dirigir e produzir junto com a Ideia House, e foi lançado em 2016. Ainda existem cópias em DVD disponíveis. Para se tocar rock e soar bem, era e é necessário que você tenha bons instrumentos, equipamentos, e fabricação nacional ainda estava engatinhando. Então, todo mundo queria ter um instrumento importado. Por uma tremenda coincidência, as primeiras bandas de rock nacional a despontarem muito lá de Brasília, em sua grande maioria, era formada por membros que tinham ligação com autoridades governamentais, filhos de deputados, ministros, embaixadores, e aí eles podiam viajar, ou seus pais traziam as Fenders e Gibsons para eles. Mas em termos de resultado sonoro, isso não bastava, porque isso não se transferia para o que era gravado no disco, e quando chegava no rádio, estava tudo
muito magrinho. Caralho, velho, vai tomar um calcigenol, um biotônico Fontoura, um Vitasai, um Cremogema, de repente sai som. O que eu fui aprendendo ao longo dos anos e ouvindo todo mundo comentar também é que o som, a parte mais importante do som, sai da sua mão, da sua pegada, da sua bagagem sonora, que você se alimentou. E sinto dizer, não era o que chegava, então era difícil eu ficar aqui do seu ladinho e por isso eu descolava o meu ouvido do radinho. Lupilha. Eu tô enfiando a faca na ferida de um assunto que poucos têm coragem porque a memória afetiva é muito maior do que esses detalhes. Que eu preciso bater na tecla de tudo era pela perspectiva de um garoto que não entendia por que mudou tanto, que tudo era tão diferente. Jovem, eu ouvia Rainbow e isso aqui aparecia no Globo de Ouro. Mas agora eu vou dar aquela passada de pano bem bonita aqui. Vocês sinceramente acham que eu não gosto do rock nacional? Eu tenho que admitir que entendo perfeitamente tudo o que aconteceu e como essas diversas bandas conseguiram cativar multidões de jovens por todo o país. Afinal, conforme eu disse anteriormente, as letras e a mensagem atingiam os corações dos jovens. E de cada 1000, talvez uns 2 sentissem aquela sofrência que eu senti. A grande maioria da juventude estava apenas se divertindo, dançando, cantando, usando as roupas coloridas. E vivendo aquele momento lindo. O roqueiro clássico de camiseta preta, bota, jaqueta e couro, ele não sabe se divertir. Mas eu não, eu tava lá em São Vicente, Santos, indo lá nos shows dessas bandas que muitas vezes tocavam ao ar livre, porque tava cheio das menininhas, as cocotinhas com as roupas coloridas, new wave, batom, maquiagem. Por sinal, a minha menina tava lá curtindo tudo isso também, né? Então tudo que eu quis trazer aqui foi apenas um ponto de reflexão e comparativo, até porque eu também respeito e admiro muitos deles, mas que nós perdemos a chance de termos um rock vigoroso, com mais energia, isso é indiscutível. Apesar dos Titãs, por exemplo, rapidamente terem conseguido dar uma revigorada no som deles, com várias canções poderosas, e eu curtia também e curto, e tem alguns amigos lá. Até porque na virada dos anos 80 para a década de 90, as coisas começaram a mudar. Algumas dessas bandas foram ganhando corpo, mas isso pode ser assunto para um outro vídeo. Será que melhorou? No fundo, a real é que a música é algo para não ficarmos analisando com tanta profundidade, pois está mais no sentimento e emoção que ela nos passa em cada fase da vida. Eu me sinto muito feliz por ter vivido tudo isso e ainda com uma boa caminhada pela frente. E é por essa razão que o rock brasileiro dos anos 80 irá receber o energético certificado Michaelis de qualidade. Agradeço a cada um de vocês por me acompanharem até aqui, pois meu objetivo é seguir trazendo assuntos interessantes e falar sobre aquilo que tanto amamos, músicas e imagens. Valeu, jovens! Põe devagarinho que é pra não machucar.